O Tribunal de Contas da União considerou que relógios recebidos por integrantes da comitiva do ex-presidente Jair Bolsonaro extrapolam os limites da razoabilidade. A reportagem está no nosso site. O TCU afirmou que existem relógios avaliados em R$ 53 mil. Os ministros do tribunal decidiram notificar o Palácio do Planalto sobre o caso. Os relógios foram recebidos durante uma visita de integrantes do governo ao Catar em 2019. Para a corte, o alto valor dos acessórios são mais do que seria aceitável em uma troca protocolar e simbólica de presentes entre membros de missões diplomáticas. A CNN procurou o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas ainda não recebeu resposta. Vamos ao nosso debate. Joel, começo com você. A gente tem ali alguns princípios que regem servidores públicos e limites para os presentes. A gente sabe que ali entre os países árabes é muito costume esse luxo exacerbado. Agora, um relógio de R$ 53 mil, na sua avaliação, entraria no limite do aceitável para um presente? Claro que para os padrões da nossa política é totalmente fora, totalmente inaceitável. E qualquer presente desses dado por um brasileiro a outro aqui no Brasil, para um político, para um mandatário, imediatamente acenderia o farol da pergunta: qual era o interesse por trás disso? Por se tratar de uma relação diplomática com outro Estado, eu acho que talvez a questão acabe redundando numa diferença cultural e que o Catar ali não estava, por algum motivo, no seu protocolo, não tinha se atido às limitações de presentes pessoais de um mandatário brasileiro e de sua equipe. Também não temos grandes informações se teria qualquer tipo de tentativa de compra aí, de dar um presente caro para a pessoa física do mandatário para conseguir dele algum favor. Na ausência disso, e em se tratando de uma relação internacional aí, de nosso mandatário com outro país, não me parece que vai ser um escândalo muito grave. Mas mesmo assim, precisamos sim investigar, precisamos entender e precisa ser justificado. Vou trazer aqui os nomes das pessoas que foram presenteadas. A gente tem o ex-ministro do Turismo, Gilson Machado, o ex-ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, o contra-almirante da Marinha Brasileira, Sérgio Ricardo Segovia Barbosa. Também temos o deputado federal Osmar Terra e Caio Megali, que na época era secretário de Desenvolvimento da Indústria e Comércio Exterior e hoje é economista-chefe da XP Investimentos. Acabo de falar com ele pelo WhatsApp. Megali me diz que sim, recebeu o presente, que consultou a Comissão de Ética Pública, que durante algum tempo foi deliberado que eles podiam ficar com o relógio. Ele sabia que isso poderia ser revisto, então ele diz que nunca abriu, que está na caixa e que vai devolver. Clarissa, qual que é a sua avaliação sobre esse tipo de episódio? É simplesmente algo que eticamente não é muito aceitável ou gera receio de favores futuros? Não, eu acho que a gente está falando de uma nação com uma cultura muito diferente da nossa, bem diferente. E isso, é claro, acaba criando ali não exatamente um conflito, mas uma diferença mesmo, uma distância em relação a como essa relação diplomática deve ser apresentada, introduzida, iniciada. E é muito comum que sejam dados presentes desse tipo. Eu não vejo um problema no momento de serem recebidos pelas autoridades do Catar, esses políticos, essas autoridades brasileiras aceitarem o presente, porque às vezes isso pode até corresponder a uma desfeita. Mas daí para guardar isso é um outro passo. Você tem 1000 alternativas para lidar com esse presente, que foge muito dos nossos padrões culturais, de uma forma mais ética. O primeiro passo, eu acredito, é sim, fazer uma consulta à Comissão de Ética da Presidência da República. A informação que eu consegui levantar é de que essa consulta foi feita e a Comissão de Ética, com o placar ali meio apertado, teria avalizado o recebimento desses presentes, alegando que não houve conflito de interesse, né? Se a Comissão de Ética validou, porque provavelmente entendeu que havia uma questão cultural,
A rigor, receber isso no ato do encontro, do evento diplomático, não é um problema. Mas você pode virar e falar, olha, mas para a nossa cultura não é legal, eu posso doar esse relógio para um leilão, pegar esse leilão, doar para cá. Você tem 1000 alternativas que não sejam você acabar tendo uma vantagem pessoal. Eu acho que cada autoridade lida com essa situação como for conveniente. Eu, pessoalmente, não sei se concordo com a posição da Comissão de Ética, mas o fato é que, se ela foi dada, essas autoridades se sentiram respaldadas de alguma forma. Eu acho que o TCU tem uma postura muito mais razoável, na minha opinião, que essas autoridades que receberam esse presente poderiam ter enxergado ali como um risco futuro e, quem sabe, ter tomado outras providências para o destino a ser dado a esse presente. Hélio, você acha que foi uma decisão tomada pela Comissão de Ética do governo Jair Bolsonaro, agora vem essa decisão do TCU já tomada no governo Lula. Você acha que tem alguma retaliação política envolvida? Boa noite, Raquel. Boa noite, Clarissa, Gabriela, Joel. Olha, está havendo, sem dúvida, vários tipos de retaliação de pessoas que têm outra ideologia. Não necessariamente que haja um esforço concertado entre as pessoas para fazer represálias, mas há sim, há em todo o governo esse tipo de represália. Agora, sobre a posição em si desse tema, Raquel, as empresas elas costumam estabelecer limites muito baixos de qualquer tipo de presente ou brinde que um funcionário pode receber. E eu acho que isso deveria valer ainda mais para servidores públicos. Eu acho que não mais do que, sei lá, R$200, R$300 e qualquer coisa diferente ser submetida sempre à comissão de ética. Não é problema do Catar. O Catar está fazendo uma homenagem ao Brasil, não necessariamente ao servidor público. É dever, sim, daquele que recebeu consultar, como foi mencionado, o Comitê de Ética, e eu acho até entregar para o governo brasileiro, porque é o presente para o governo brasileiro. Eu acho que configura um conflito de interesse, independente se ele está ali ocorrendo naquele momento, e eu acho que essa política tinha que ser melhor estabelecida. Não pode nenhum servidor público receber qualquer tipo de brinde acima de um valor simbólico. Se é um objeto de arte, etc., também deveria ser algo para o governo brasileiro e não para o servidor. Então, eu acho que quase não tem exceção aqui. Só deveria ter um valor mínimo para ter exceção, um almoço, alguma coisa que comporte algo que seja normal dentro da operação de trabalho de qualquer servidor. E isso se torna mais grave, na minha opinião, quando é um governo estrangeiro. Porque aí já é grave um brasileiro, uma empresa brasileira, dar um presente e esse servidor receber. Eu acho que um governo estrangeiro a coisa ganha um outro contorno. E não é culpa do Catar, de novo. O Catar tem o direito, em qualquer país, de presentear o Brasil. Isso não há problema nenhum. A questão é se o servidor vai ficar com esse brinde, que não é para ele propriamente. Eles estão homenageando o Brasil. Eu acho que não. Não poderia nunca receber. Para ilustrar o ponto do Hélio, vou ler aqui um trecho do voto do conselheiro Rui Martins Altenfelder da Silva. E ele diz, a fim de evitar questionamentos e macular a imagem da missão diplomática, que objetiva ali estreitar laços, relação do Brasil com outros países, deve-se rechaçar qualquer situação que possa sugerir favorecimento, ainda que aparente, a determinadas autoridades estrangeiras por parte de representantes do Estado brasileiro, especialmente no bojo de uma missão que intrinsecamente envolve interesses comerciais. Gabriela, você que é a nossa representante jurídica, qual a sua avaliação sobre a decisão da Comissão de Ética da Presidência da República, que deu aval para que esses servidores ficassem com esses relógios, e agora sobre a postura do TCU? Oi, Raquel. Boa noite, Raquel, Larissa, Joel, Hélio. E a todas e todos que estão nos acompanhando. Olha, eu entendo que a decisão é bem subjetiva, porque a legislação, ela permite, excepcionalmente, né, servidores públicos federais, especialmente, não podem receber presentes, brindes, se for aqueles brindes comuns, assim, tem um limite de R$100, se eu não me engano, o limite é baixo, viu, Hélio? Se for brinde, até R$100, mas existe uma excepcionalidade, que é justamente para essas ocasiões diplomáticas, de relações diplomáticas, que é comum. Isso é comum na comunidade internacional e nas relações entre estados estrangeiros, que os delegatários, que eles troquem presentes. Então, existe essa excepcionalidade. E aí, o que interessa, assim,
é um pouco complicado, porque é um conflito entre a Comissão de Ética, né, e o TCU, porque o que eu apurei também com a Larissa é que essa consulta sobre se poderiam ou não receber presentes nesse valor, né, que para o Brasil são valores altos, foi feita voluntariamente, né, por essas pessoas que estiveram ali representando o governo brasileiro no Catar. E a Comissão de Ética falou, olha, pode receber. E agora vem essa decisão do TCU. Então, é muito subjetivo. Eu penso que é difícil você colocar valor quando há troca de presentes protocolares entre países, talvez por ser um objeto, por ser um relógio, né? No Brasil, os relógios são mais baratos, mas no Catar, os relógios... Então, acho complicado. Seria diferente, por exemplo, eles darem um imóvel, né? Mas um relógio, um presente, um relógio é um símbolo. Então, não sei. Na minha avaliação, é um pouco exagerado. Olha isso, né? Eu tô aqui defendendo os representantes do governo Bolsonaro, que não é muito comum fazer isso no programa, mas nesse caso do TCU me pareceu exagerado colocar valor, porque a própria lei diz e não limita o valor que os presentes trocados entre autoridades estrangeiras são uma excepcionalidade e não entram dentro daqueles R$100 que é o limite dos brindes, né? Agora, com a decisão do TCU, o que eles podem fazer como é um relógio, né, não tem valor histórico, patrimonial, provavelmente eles vão ter que doar para alguma entidade, né, assistencial, isso também está previsto na lei, então eles vão ter que doar, vai ter que vir ali um termo da entidade dizendo qual vai ser o destino dado ao relógio, vai ser vendido para aplicar, né, para fins sociais, e assim se resolve o problema. Mas é muito subjetivo, Raquel. Gabriela, subjetivo. Só esclarecendo um ponto que eu acho que foi levantado pela Clarissa, não foi uma troca na hora de presentes. A comitiva brasileira foi recebida pelo governo do Catar e depois de um mês esses relógios chegaram aos representantes da comitiva nos seus escritórios aqui no Brasil. E aí, segundo me relata aqui nessa conversa o Caio Megali, ele fez a consulta à Comissão de Ética Pública, a Comissão de Ética Pública autorizou que eles ficassem com os relógios, ele manteve, mas imaginando que pudesse dar problema, guardou, não utilizou e está dizendo que vai devolver. Então, até a pergunta que estava antes na nossa tarja, né, pedindo a nossa editora-chefe, a Natália, para trocar para nós, se eles devem devolver, pelo menos um integrante da equipe já nos diz aqui, o Arena, que vai sim devolver. A gente aguarda o posicionamento dos outros. E aí... não foi uma troca, então foi diferente, foi receber depois. A posteriori. Tá? Exato, foi a posteriori. Faz sentido. Uhum. Segundo ele está me contando, eles não esperavam. E aí eu acho que a pergunta é um pouco essa também, né, Joel? Devem devolver todos eles? A exemplo do que o Caio Megali está me dizendo aqui que vai fazer, olha, vou devolver? Se todos têm o relógio ainda, imagino que sim, né? Se há uma decisão aí do TCU, que contribuam, que façam isso, que se prontifiquem, como você está dizendo que o Megali está fazendo, se prontifiquem prontamente a devolver. Agora, se em algum caso, um deles, por algum motivo, já não tem mais o relógio, dado que havia aquela permissão do Comitê de Ética anterior, também não vejo tanto problema. Clarissa, eu acho que tem um outro ponto que a gente precisa levantar. Vou até pegar aqui no parecer do TCU, que a Gabriela estava explicando, né? O quanto é subjetivo isso, os valores, as relações entre os países. A gente lembra, né? Eu já estive pessoalmente no Catar, em vários países árabes, inclusive acompanhando essas missões comerciais, e é realmente outra cultura, são outros valores ali, é riquíssimo em petróleo. Mas tem um ponto aqui no parecer que diz assim: o agente público deve portar-se sob os mais elevados padrões éticos, o que não raro exigirá profunda compreensão de suas condutas, tanto quanto éticas, deverão parecer éticas, em sinal de respeito à sociedade. É a mulher de César? E Raquel, eu vou até contar um exemplo prático para explicar o que eu estava falando aqui um pouquinho antes. O que acontece? Às vezes você tem a anuência institucional para receber uma coisa para qual você mesmo olha e fala, eu não acho adequado. Eu teve uma época em que eu era diretora do Portal IG e era na época da Copa do Mundo. E uma empresa entrou em contato comigo, o departamento de marketing, para me convidar para participar
dos jogos de um camarote, nos jogos de abertura e na final da Copa do Mundo. E aí, eu virei e falei, gente, acho absolutamente inadequado. Óbvio que não. Muito obrigada, agradeço muito pelo convite e tal. A quantidade de jornalistas em posição semelhante, que eu fiquei sabendo depois que aceitaram esse convite, era enorme. Não tem discussão, é óbvio que é um presente que vai além da conta, né? São jogos caríssimos, em posições altamente privilegiadas, não é adequado. E acho que essa é uma cultura que foi melhorando um pouco no decorrer dos últimos anos nas relações comerciais e empresariais. Você que é repórter, foi jornalista de economia a tua carreira toda, sabe que a gente chama o tal do jabá, né? E não é o caso aqui. Eu acho que é muito importante a gente explicitar que esse é um relacionamento diplomático com uma outra nação que tem uma cultura diferente da nossa. Você devolver este presente para essa nação, às vezes, em algumas ocasiões, pode ser entendido como uma desfeita. Se for o caso, não quer dizer que essa pessoa precise guardar esse presente. Ela tem alternativas, ela pode ceder isso para o patrimônio público, ela pode dizer, olha, vou fazer um leilão e vou dar esse dinheiro para outro lugar, é isso que eu estou falando. Mesmo quando não há um conflito declaradamente, que exista ali com clareza, ou que uma autoridade, uma instituição pública diz para você, tudo bem você guardar, porque é uma relação diplomática que envolve diferenças culturais, não quer dizer que você tem que achar que é tudo bem. Então, eu acho que me parece um pouco equivocada a Comissão de Ética Pública, embora haja argumentos, acho equivocado, porque ela poderia dar uma outra recomendação para essas pessoas. E me parece extremamente equivocada a postura desses agentes públicos. Aí sim, todos eles, na minha opinião, que aceitaram esse relógio estão errados. Porque num país como o Brasil, você usufruindo de uma posição pública, ter um benefício desse, um artigo de luxo desse, não é condizente com a realidade brasileira. Pode ser condizente com a cultura e com a realidade do Catar. Não condiz com o Brasil, é feio. Acho feio. E só esclarecendo, para quem não conhece como funciona o jornalismo, a Clarissa usou essa expressão do jabá, né? Nas redações, às vezes, a gente costuma receber pequenos brindes das empresas e existe em praticamente todas as redações, você tem no manual de redação da ética jornalista um limite, um valor, normalmente muito baixo, ao qual você pode aceitar ali um brindezinho, uma caneta, um caderno, enfim.